Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Eli e você está no canal History News. Hoje o nosso resumo será sobre a Mesopotâmia. Diferente do que muitos possam pensar, a Mesopotâmia não era uma cidade-estado, mas sim uma enorme planície que ficava entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, região onde hoje está situado o Iraque e que também ficara conhecida como Crescente Fértil. Muitas civilizações se desenvolveram ao longo dos séculos por ali, como por exemplo os sumérios, babilônios, caldeus e também os assírios. Pela proximidade dos rios, ali foi possível o desenvolvimento da agricultura, principalmente com a drenagem dos pântanos, a escavação de canais de irrigação e os reservatórios de água. Essas civilizações eram divididas em classes sociais. A nobreza era composta pelas famílias que detinham os principais cargos e também possessões de grandes lotes de terra. Os templos eram administrados pelos funcionários do Estado e os sacerdotes faziam parte dessa nobreza. As comunidades camponesas eram responsáveis por trabalhar a terra. Elas eram obrigadas a pagarem impostos. Além de entregarem parte do que produziam, ainda precisavam trabalhar de graça para o Estado, construindo canais de irrigação, muralhas para cidades, estradas e templos. Os escravos não eram muito numerosos, em sua maioria eram compostos por mulheres, utilizadas em trabalhos domésticos nas casas dos nobres. Os sumérios viviam ao sul da Mesopotâmia, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Eles não possuíam um poder centralizado, ou seja, um governo único que controlasse todas as cidades. Cada uma tinha a sua própria independência, por isso costumamos chamá-las de cidades-estado. Os sumérios possuíam várias cidades, com centenas de casas e cercadas por grandes muralhas. A necessidade de registrar tudo o que acontecia nas cidades-estado, como por exemplo os atos do rei, as leis, as cobranças de impostos, estimulou a invenção da escrita por volta de 3.100 anos antes de Cristo. A essa escrita damos o nome de cuneiforme. E o porquê desse nome? Bem, são tipos de escrita feitas com auxílio de objetos em formato de cunha. É, juntamente com os hieróglifos egípcios, o mais antigo tipo conhecido de escrita. Essa escrita inicialmente representava formas do mundo, ou seja, pictogramas, passando por transformações ao longo do tempo para um formato mais simplificado. Era utilizada a argila para escrever, e quando queria que seus registros fossem permanentes, as tabuletas cuneiformes eram colocadas em um forno, garantindo assim a sua durabilidade. A Babilônia foi uma cidade-estado muito rica e muito poderosa. Ela se localizava no encontro dos rios Tigre e Eufrates. O comércio naquela região era muito propício, por ali passavam mercadores com produtos vindos de terras estrangeiras distantes. Os impostos pagos por esses comerciantes muito contribuiu para que o desenvolvimento da cidade ocorresse. O rei de maior destaque da Babilônia foi sem dúvida Hammurabi, vencedor de inúmeras guerras contra os sumérios, mas o seu destaque deve-se ao fato de ter criado o famoso Código de Hammurabi por volta de 1750 anos antes de Cristo. Esse código consistia em um conjunto de leis ao qual todos os habitantes deveriam seguir. Seu princípio era o de olho por olho e dente por dente. Um exemplo dessa lei era, se uma pessoa furasse o olho da outra, a mesma seria castigada pelo Estado, que vazaria também os seus olhos. Porém, essa lei, ela beneficiava apenas os nobres. Por exemplo, se um nobre cegasse um camponês, ele apenas pagaria uma multa. A ótima localização da Babilônia lhe proporcionou riquezas, mas também muitos inimigos.
Por volta de 910 a.C., os assírios invadem a região, assumindo o poder de muitas cidades-estado. Os assírios eram extremamente violentos. Faziam isso como forma de intimidação, para que assim os povos conquistados pudessem se sujeitar mais facilmente e pagassem os tributos necessários. O rei assírio de maior relevância foi Assurbanipal. Ele ordenou que se construísse uma enorme biblioteca na cidade de Nínive, onde dezenas de tijolos com escrita cuneiforme das lendas, trechos da história da Síria, leis de acordos comerciais eram guardados. Até os dias atuais, esses registros possibilitam estudos sobre esse povo pelos historiadores. Já os caldeus fizeram uso da guerra para dominar a Mesopotâmia. Eles já haviam se instalado na Babilônia alguns séculos antes e, após derrotar os assírios, assumem o poder da região. Nabucodonosor foi o rei de destaque desse povo. Ele dominou regiões distantes, onde hoje encontra-se o Líbano, a Síria e também Israel. Essas conquistas estão relatadas no livro da Bíblia, onde relata a invasão de Jerusalém e a escravização do povo hebreu. Eles também construíram muitas outras obras, com destaque para os famosos zigurates. Os zigurates eram uma espécie de templo construído tanto pelos assírios quanto pelos babilônios e também pelos sumérios, povos da antiga Mesopotâmia. Sua função religiosa era muito importante, pois os antigos mesopotâmicos acreditavam que os zigurates serviam de morada para os deuses. Além de seu papel religioso, os zigurates também serviam como símbolos culturais do poder e prosperidades das cidades-estado. Eles desempenhavam um papel na identidade da cidade-estado e de seus habitantes. E para finalizar, uma curiosidade: a Torre de Babel, relatada no livro da Bíblia, era na verdade um zigurate vertical, de aproximadamente 90 metros de altura. Foi construída durante o reinado do imperador babilônico Nabucodonosor II. E é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!